Este trabalho enfoca o tema preservação do fundo de vales e das águas no planeta. Por quê? Sem água, não há vida. Os povos primitivos, vivendo em contato direto com a natureza, davam às fontes, córregos e rios um valor de tal ordem a ponto de reverenciá-los. Compreendiam como dádiva da natureza, indispensável à sua sobrevivência, pois os peixes e animais que delas dependiam era sua principal fonte de proteínas. A escalada de agressões ao meio ambiente, principalmente contra a flora e a fauna, vem reduzindo e secando as fontes de abastecimento de água, gerando em várias regiões um contínuo e crescente processo de desertificação, também devido ao aumento vertiginoso da população. Nas regiões de grande concentração humana, vêm ocorrendo prejuízos e mortes devido a chuvas torrenciais, que causam inundações e desmoronamentos de encostas íngremes. Analisaremos este tema e como minorá-lo. Em sequência, o reuso da água, como preservá-la na natureza e em regiões urbanizadas, tendo em vista a manutenção dos mananciais. A Grande São Paulo, hoje com 17 milhões de habitantes, teve um crescimento demográfico vertiginoso, devido ao crescimento vegetativo acrescido das migrações, principalmente vindo das zonas rurais. Esse processo ainda permanece, principalmente na zona sul da cidade de São Paulo, na região das represas Guarapiranga e Billings, e também em todas as grandes cidades do país. A maioria das grandes cidades iniciaram seu crescimento às margens dos rios, ocupando topograficamente as regiões mais adequadas, ficando livres os fundos de vales, regiões íngremes e baixadas, muitas vezes alagadiças. Devido à falta de planejamento, indiferença administrativa e negligente tolerância, essas áreas remanescentes foram sendo ocupadas clandestinamente ou com loteamentos irregulares. Além desses fatores, os lotes dotados de áreas verdes e quintais deram origem a edifícios e obras impermeabilizantes do solo. O sistema viário, com calçamento drenante de paralelepípedos, foi substituído por asfalto impermeável. O resultado é a situação atual de enchentes e desmoronamentos de encostas íngremes, cuja correção ascende a elevadíssimos custos. Durante o desenrolar desse processo, devido à falta de preocupação ecológica, ignorância, pobreza e ganância imobiliária, pequenas agressões vêm se sucedendo em nossas cidades, dentre as quais São Paulo é um exemplo marcante. Na zona oeste desta capital, na esquina da Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, antiga Estrada das Boiadas, com a Avenida dos Semaneiros, no local, em 1939, havia uma fonte de água tida como potável, usada para saciar a sede dos que por lá passavam. E a região era coberta por espessa vegetação. Toda a área circundante foi loteada. A vegetação foi destruída pela terraplanagem e, consequentemente, a fonte secou. Atualmente, a encosta acima está coberta por um gramado com poucas árvores, algumas das quais plantadas pelos próprios moradores. A prefeitura providencia a poda da grama, remove a parte eliminada e não repõe os nutrientes do solo. Essa prática inadequada vem enfraquecendo este solo, definhando a vegetação e gerando o processo de erosão. Frequentemente vemos a falta de respeito com nossos córregos e rios, usados como receptores de lixo urbano, que é jogado diretamente ou carregado pelas águas superficiais de maneira sistemática. Registramos ainda a predadora invasão imobiliária de suas margens, contrariando legislação vigente e destruindo a vegetação adjacente. Os fundos de vale, sejam eles dotados de corrente hídrica, permanente ou intermitente, seriam preservados, pois principalmente nesses locais se originam as grandes enchentes. Deveríamos proibir a sua ocupação com edifícios, avenidas e outras obras urbanas que provocassem a sua destruição total ou mesmo parcialmente.
A proteção ao fundo de vales estenderia-se pelas zonas suburbanas e periféricas, ainda em fase de crescimento. As faixas a serem preservadas seriam definidas in loco, levando-se em conta as características topográficas, geológicas e outras particularidades urbanas inerentes à sua vocação ambiental. Definidas as áreas, seu perímetro e confrontações, estas seriam registradas nos cartórios competentes e incluídas no plano diretor do município. A preservação dessas áreas contribuiria eficazmente para minimizar as enchentes, pois nelas não haveria construções. Economizariam-se as dispendiosas canalizações, pois os cursos d'água escoariam a céu aberto, oxigenando-se continuamente. Apenas alguns pontos para remoção de areia e detritos seriam implantados. Essas áreas, ou calhas urbanas, seriam escolhidas sempre com enfoque da preservação do meio hídrico. Seriam usadas para a passagem de tubulações de águas e esgotos e para a construção das estações de tratamento. Seriam áreas ininterruptas, tanto na zona rural como na urbanizada. As interferências e travessias de ruas e avenidas seriam construídas de tal forma a não impedir a passagem de animais silvestres. São muitos os dispositivos legais exigindo a proteção dos mananciais, de suas margens e matas ciliares, inclusive o antigo Código de Águas, datado de 1934. Essa legislação, na maioria das vezes, vem sendo desrespeitada. Os moradores ribeirinhos, em muitos casos, depositam entulho nas margens de cursos d'água para aumentar o seu lote, reduzindo a respectiva calha hídrica e provocando enchentes cada vez maiores. Daremos como amostragem típica dessa situação o Rio Grande Ubatuba, no município de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, e analisaremos o trecho que atravessa uma zona em processo acelerado de urbanização. Partindo de aproximadamente 100 metros, descemos o rio em pequena embarcação a remo. Deste ponto, vemos a deslumbrante paisagem da Mata Atlântica, recobrindo toda a região, desde a margem do rio até o alto do morro, mas infelizmente deparamos-nos com o degradante espetáculo de criminosa agressão ecológica. Durante as chuvas e com a ascensão das águas do rio, esse entulho vai sendo carregado e grande parte dele precipitado para o fundo, causando inevitável assoreamento. Aqui vemos a exuberante vegetação sofrendo pequenas agressões em suas margens com construções irregulares. Como vemos, a agressão acentua-se. Esta pequena ponte deixa livre as barrancas do rio, permitindo a circulação de pequenos animais silvestres. Aqui, a exuberância da mata exibe o seu total esplendor. Neste ponto, ainda não foi agredida. Em sequência, a paisagem natural é quebrada por construção de um muro de arrimo de pedra, que invade o leito do rio. Esta obra reduz a área da calha do rio e dificulta o escoamento, quando do aumento da vazão, causando enchentes e criando flagrante infração. Este exuberante Guaporuvu é um magnífico exemplar de uma essência típica da região, cuja madeira é largamente usada para a construção de canoas. Infelizmente, uma praga que se alastrou pelos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro vem reduzindo bastante a sua ocorrência. Hoje, podem ser vistas algumas árvores jovens mostrando a sua vigorosa capacidade de sobrevivência. Percorrendo o Rio Grande Ubatuba, notamos que a mata ciliar foi destruída e no local foram plantadas algumas amendoeiras, chapéu de sol, árvore estranha a esse habitat, pois é originária da África e não contribui para a restauração ecológica, objetivo básico do nosso trabalho. Nas proximidades da barra, o ambiente encontra-se bastante degradado na margem direita, mas na esquerda, o mangue original acha-se parcialmente preservado, contribuindo ainda para a preservação ecológica. Urge uma ação enérgica para manter este processo de preservação.
É fácil destruir a natureza, mas difícil, caro e muitas vezes impossível é recuperar o equilíbrio ecológico. Uma fonte que seca, devido à agressão ao seu ambiente, dificilmente será recuperada. A restauração da vegetação de fundo de vales, da mata ciliar, de um curso d'água ou de uma encosta íngreme demanda o preparo de mudas, o plantio com pessoal especializado e vários anos de vigilância, além de brigadas de incêndio sempre de prontidão nas estações de seca. Os fundos de vale adequadamente preservados tornam-se locais aprazíveis para a contemplação da natureza, a meditação e a leitura. Uma vez definidas as áreas de proteção ao meio ambiente, propomos não só a sua preservação, mas também a sua restauração vegetal. Para tanto, seria implantado um paisagismo estritamente ecológico, ficando o conceito estético em segundo plano. Selecionaríamos as espécies nativas da região, procurando a maior diversidade possível, a fim de tornar o local tanto igual quanto possível à sua situação original. Seria evitada a colocação de qualquer anteparo que venha a violentar o visual dessas áreas preservadas, como placas de propagandas e outros dispositivos similares. Um bom exemplo de restauração de fundo de vales está sendo feito pelo projeto Pomar, com a arborização das margens dos rios Pinheiros e Tietê. Outra medida importante foi a remoção pela Prefeitura dos inúmeros outdoors que haviam ao longo destas vias, que impossibilitavam a visualização da vegetação adjacente. A preservação e restauração do fundo de vales é uma meta imperiosa. Toda a sociedade deve estar envolvida: escolas, clubes, associações, igrejas, políticos. Orla marítima, rodovias e ferrovias. Além do fundo de vales e encostas íngremes, especial atenção deve ser dada a esses locais. Grande parte da orla marítima vem sendo impiedosamente agredida, principalmente as nossas praias. É imperiosa a sua proteção. Na opinião dos biólogos, certas espécies de plantas e animais vivem e se reproduzem somente na faixa litorânea, e a sua agressão afeta diretamente a sobrevivência dessas espécies, tanto da flora como da fauna, seja terrestre ou marítima. Um exemplo típico é o das tartarugas, que se reproduzem apenas em determinadas praias. Neste trecho da praia de Massaguaçu, litoral norte do estado de São Paulo, o aspecto é desolador, pois com a abertura da estrada litorânea pelo poder público estadual e com a implantação de loteamentos adjacentes, a mata nativa foi totalmente destruída. Dados alguns coqueiros típicos da região Nordeste e algumas amendoeiras, ambas as espécies alheias à nossa flora nativa. Entretanto, neste local, a área intercalada entre a praia e a estrada poderá ser reflorestada. Porém, a reintrodução das espécies nativas neste solo tipicamente arenoso será dificultada devido à quase ausência de matéria orgânica causada pelo desmatamento. O trabalho de arborização será caro e demorado, iniciando-se com o plantio das espécies mais rústicas e, a seguir, com as outras mais sensíveis, à medida em que se conquista a restauração ecológica. É o caso das praias Fortaleza e Vermelha do Sul, com acesso pela Estrada do Corsário, no município de Ubatuba. Além da restauração, urge providências para a preservação de inúmeras praias e costões, onde a urbanização predatória ainda não chegou. Uma das providências seria evitar, terminantemente, a abertura de ruas, avenidas e rodovias adjacentes ao litoral. Seriam permitidos apenas trilhas para pedestres e turismo ecológico, e, em outros casos, o acesso apenas por meio de embarcações. Naturalmente, algumas exceções poderiam ser feitas para a construção de equipamentos necessários à navegação, saneamento e outras obras indispensáveis. São providências básicas, necessárias a um bom desenvolvimento harmônico entre o conforto e a natureza, baseado no respeito à terra e a toda a criação. A preservação de matas nativas em áreas particulares vem gerando protestos dos seus respectivos proprietários, nesses casos, tolhida de exploração econômica.
A solução vem sendo a sua exploração como área de lazer e turismo ecológico. Inclusive, poderiam ser exploradas economicamente, com o plantio de palmeiras para a comercialização, principalmente o palmito. No estado de São Paulo, a palmeira Jussara Euter pedulis poderia ser reintroduzida, contribuindo, inclusive, para a restauração ecológica. Assim, a mata seria preservada, gerando renda aos seus proprietários. O fundo de vales e as encostas íngremes, em muitos casos, fazem conexão com as faixas laterais de preservação das estradas, rodovias e ferrovias. Nas proximidades do quilômetro 78 da rodovia Carvalho Pinto, no estado de São Paulo, podemos observar as faixas laterais de recuo cobertas apenas por capim. Propomos para estas faixas o mesmo paisagismo ecológico sugerido para o fundo de vales e encostas íngremes. Portanto, para a abertura de uma estrada, além das etapas de construção, seria obrigatório também o reflorestamento dessas áreas. Na rodovia Oswaldo Cruz, que liga a rodovia Carvalho Pinto ao litoral norte de São Paulo, nas proximidades do quilômetro 75, vemos a densa vegetação guarnecendo ambos os lados da rodovia, proporcionando sombra e uma sensação de paz. É a natureza trazendo seus benefícios, os quais deveriam, por meio de uma legislação disciplinadora, invadir todas as áreas ainda ociosas. A crescente impermeabilização dos solos, por meio de pavimentações contínuas nas mais variadas áreas, tanto pelo poder público como por particulares, vem dificultando cada vez mais a preservação do fundo de vales. As chuvas carregam rapidamente toda a sorte de detritos através das enxurradas e galerias, causando o acúmulo de lixo e o assoreamento dos córregos e rios, agravando cada vez mais as enchentes. A imagem que se segue é uma amostra de prática inadmissível que a municipalidade de São Paulo vem adotando de maneira generalizada em nossa capital. A rua Professor Manuel José Chaves, Alto dos Pinheiros, mostra o canteiro central impermeabilizado pela prefeitura. Com esta solução, estamos sufocando a natureza. O correto seria ajardiná-lo e arborizá-lo. Para os casos em que se tornar necessária a transformação de uma área de jardim em estacionamento, a melhor solução seria a utilização de blocos pré-moldados, vazados, entremeados com gramíneas. Assim, parte das precipitações seria absorvida pelo solo, diminuindo o volume da água superficial causadora das enchentes. Estas enchentes são comumente agravadas pelas muitas formas de impermeabilização do solo, dentre as quais podemos observar o que ocorre no leito carroçável e nas calçadas de pedestres de nossas ruas e avenidas. Uma das soluções é a adoção de pavimentações drenantes em todos os locais onde esta prática for tecnicamente aplicável. Para tanto, fizemos testes de absorção pelo solo da água precipitada em 3 tipos de superfícies. Primeiro, solo aparente sem qualquer recobrimento. Segundo, pré-moldados oitavados com 1/3 de grama. E terceiro, solo recoberto com blocos pré-moldados sextavados, sem rejuntamento, assentados sobre 4 centímetros de pedrisco. Sobre este conjunto de superfícies, simulamos chuva artificial por vários dias, num total de 351 milímetros, mais que o dobro da precipitação média real, que foi de 164 milímetros. Os resultados foram os seguintes. Primeiro caso, solo natural absorveu 13,4%. Segundo caso, pré-moldado com grama absorveu 55,6%. Terceiro caso, pavimentação drenante com sextavado absorveu 78,6%. Como vemos, a pavimentação com pré-moldado sextavado
proporciona uma absorção da água pelo solo de quase 80% da quantidade das chuvas simuladas. Devemos considerar que a eficácia dessa absorção será reduzida com o decorrer do tempo, devido à parcial colmatação com pequenos detritos nos interstícios do meio drenante, tais como juntas e base de areia grossa. Em compensação, a quantidade de chuva simulada foi o dobro do real. Sem dúvida nenhuma, este é apenas um teste sumário, mas com resultados suficientes para recomendar este tipo de pavimentação em todos os locais de baixo trânsito, como ruas de bairros residenciais, pontos de parada de ônibus, faixas de acostamento das rodovias, pátios de estacionamento de hospitais, escolas, áreas públicas, garagens a céu aberto, igrejas, estacionamento e sistema viários de clubes, parques, cemitérios, calçadões e muitos outros locais. A seguir, relacionamos resumidamente as principais vantagens que uma pavimentação drenante possui, comparada a uma pavimentação impermeável de asfalto. Absorve aproximadamente 80% da água precipitada. Retarda em aproximadamente 30 minutos o início do escoamento superficial. A maior parte da água retida após as chuvas evapora-se, aumentando o grau de umidade e contribuindo para baixar a temperatura ambiente e evitar grandes oscilações de temperatura. A água evaporada sobe para a atmosfera, formando nuvens e aumentando o índice pluviométrico. Absorve menos calor porque reflete com maior intensidade os raios solares, contribuindo para a redução da temperatura ambiente. Facilita e barateia a posterior passagem de tubulações subterrâneas. Aumenta o teor de umidade do subsolo, facilitando o desenvolvimento da arborização adjacente, tornando-se mais exuberante. Apresenta maior durabilidade e, consequentemente, menor custo de manutenção. Proporciona maior aderência, impedindo derrapagens. Reduz consideravelmente o custo com iluminação, por ser mais clara que o asfalto. É mais decorativa, podendo combinar forma e cor. Alimenta o aquífero freático mantenedor dos mananciais, além de inúmeras outras vantagens de ordem prática e econômica. Designamos jardim suspenso qualquer jardim que esteja implantado acima do nível do solo. Alguns prédios na cidade de São Paulo possuem jardins suspensos, mas o da prefeitura, situado na Praça Patriarca, esquina com o Viaduto do Chá, é o mais significativo pelo porte de sua vegetação, como vemos nestas imagens. Objetivando obter alguns dados referentes à quantidade de água precipitada e à quantidade retida nesses jardins, fizemos uma pequena experiência. Montamos em uma caixa de alvenaria impermeabilizada de 2 metros quadrados um jardim que poderia estar no alto de um edifício, com um dreno na parte inferior para medir a água não absorvida, e simulamos chuvas artificiais. A tabela que aparece reúne todos os dados da experiência. Com uma chuva simulada de 16,6 milímetros por dia, bem superior à precipitação real no mesmo período, que foi de 7,45 milímetros por dia, constatamos que somente 52% da água precipitada extravasou pelo dreno. Evidentemente que, aumentando a área do jardim, a espessura da camada de terra, o porte da vegetação e outros fatores, poderíamos reduzir consideravelmente a quantidade de água extravasada pelo dreno. No teste que fizemos, além da redução da água drenada, houve também um retardamento do início da drenagem, em média, somente após 20 minutos do início da precipitação simulada. Outro fator que merece destaque é o tempo decorrido entre o início e o fim da drenagem. Enquanto a chuva simulada durou apenas 1 hora, a drenagem de aproximadamente 50% da precipitação durou mais de 3 horas. Portanto, a vazão da água escoada por hora foi 6 vezes menor. Este resultado é suficiente para constatarmos o quanto os jardins suspensos contribuem para a redução das enchentes.
A implantação dos jardins suspensos deveria ser objeto de considerações do Executivo e Legislativo, para que se estabeleçam as normas a serem aplicadas. A água drenada, segundo análises feitas, não é potável, mas poderia ser usada para irrigação, lavagens e descargas sanitárias. A parcela da água não drenada se subdivide em várias partes. Uma delas umedece o solo para futura evaporação. Outra parte, retida nas folhas, também evapora-se. A terceira é absorvida pelas raízes e será devolvida à atmosfera pela transpiração. A esse conjunto denominamos evapotranspiração. Face à experiência anterior, na qual entrou em jogo o fenômeno da evapotranspiração, partimos numa tentativa a fim de obter um parâmetro referente unicamente à evaporação das gotículas de água retidas pelas plantas. Após as chuvas, as folhas, ramos e caules das plantas ficam recobertos de grande quantidade de gotículas. Estas, após as precipitações, evaporam, contribuindo para a formação de uma névoa espessa, visível principalmente nos bosques e florestas. Nosso objetivo, portanto, é avaliar a quantidade dessas gotículas que serão evaporadas. Para tanto, selecionamos um arbusto bastante copado e de pequenas folhas, conforme vemos. Isolamos este arbusto, forramos o solo, tomamos todas as precauções técnicas e simulamos chuvas artificiais. Após as avaliações, constatamos a retenção de 3 litros de água para cada metro quadrado de copa, ou seja, 3 litros por metro quadrado. Analisamos também que cada pequena folha, quando impregnada de gotículas de água, após as chuvas, aumentam em aproximadamente 40% do seu peso. O valor obtido da água retida na copa das árvores, de aproximadamente 3 litros por metro quadrado, é, no nosso entender, altamente significativo para a redução das águas escoadas e, consequentemente, das enchentes, na proporção da arborização de uma cidade. Quando um urbanista recebe a incumbência de elaborar um projeto de urbanização, um dos fatores de maior importância a considerar é a drenagem das águas pluviais. Determina-se o número das bocas de lobo, o diâmetro das tubulações e outros dispositivos, sempre tendo em vista a rápida remoção das águas pluviais da área em questão. Com esses procedimentos, as águas pluviais chegam aos pontos de jusante em tempo muito menor do que aquele em que ocorreria na situação anterior. Grande parte das águas que penetrariam no solo e subsolo, enriquecendo o aquífero freático, deixam de fazê-lo, e as áreas mais baixas recebem rapidamente um grande volume de água, responsável pelas prejudiciais enchentes urbanas. A redução das águas do aquífero freático e o seu rebaixamento causam uma diminuição das nascentes, ou até mesmo a sua extinção, o que já vem ocorrendo com frequência, conforme mostramos anteriormente. A sucessão e ampliação desses processos de drenagem estão reduzindo gradativamente o volume de água doce retido nos continentes, seja ela superficial ou subterrânea. Ora, sendo a água doce um bem de valor inestimável, necessário e insubstituível para a manutenção da vida no planeta, cremos que devem ser tomadas providências urbanas, minorando ou mesmo eliminando esses efeitos. Nosso objetivo é exatamente neutralizar esse processo ruinoso, retendo tanto quanto possível a água doce nos continentes, mantendo os aquíferos freáticos e mananciais necessários ao abastecimento humano. A esse processo chamaremos de retenção hídrica. Reservatório de retardamento de vazão. É um recipiente destinado a receber águas pluviais, com saída restrita na parte inferior. As águas pluviais são captadas enquanto uma vazão bem menor escoa pela abertura inferior em tempo mais dilatado, diminuindo o impacto de escoamento das águas. Consequentemente, o acúmulo nas partes baixas passa a ser controlado, reduzindo consideravelmente o risco das enchentes.
Esses reservatórios de retardamento de vazão podem ser construídos de maneira rudimentar no fundo de vales. Sua função é diminuir a vazão da água, facilitando a sua penetração no solo, alimentando assim o aquífero freático. Constituem-se de depressões no solo, separadas por pequenas barragens de alvenaria sem rejuntamento e com uma abertura na sua parte inferior. A água acumulada verte pela tubulação inferior e pelas frestas entre as pedras. Estas imagens mostram sucessão deles, que estão dispostos de maneira a reter gradativamente a vazão da água. RRV em edifícios. Estes reservatórios podem ser idealizados e projetados de diferentes formas para instalação em residências, prédios e outras edificações, inclusive em edifícios já existentes. Todavia, esse sistema de reservatórios contribui para minorar as enchentes, mas não alimenta o aquífero freático. Quando o RRV tiver o fundo diretamente em contato com o solo, parte da água acumulada penetrará verticalmente, alimentando o aquífero freático e, assim, contribuindo para a retenção hídrica. Neste caso, o tubo inferior estará acima do fundo do reservatório, deixando um espaço abaixo para a acumulação da água, que lentamente irá penetrar no solo, alimentando o aquífero freático. Na região metropolitana de São Paulo, foram construídos os piscinões. São enormes reservatórios de retenção de vazão, construídos nas baixadas onde frequentemente ocorrem inundações. Acontece que os piscinões recolhem a água que escorreu rapidamente, perdendo a chance de retê-la e encaminhá-la ao subsolo nas áreas a montante. Portanto, não preenchem o princípio de retenção hídrica que defendemos. Considerando somente o problema das enchentes, necessitaríamos de vários RRVs para reter o mesmo volume de água que um único piscinão. E o custo de um único piscinão seria certamente bem menor que a somatória de vários RRVs. No entanto, considerando ser a água um líquido insubstituível, necessário à manutenção da vida, cremos que este custo adicional está plenamente justificado. Poços Sumidouros, PS. Como o próprio nome define, são escavações destinadas a captar e encaminhar para o subsolo as águas de escoamento superficial das chuvas. Faça escavações com profundidade aproximada de 2,80 m, guarnecidas por anéis de concreto pré-fabricado, com diâmetro interno de 1,10 m. A entrada de água pode ser feita lateralmente ou, em alguns casos, verticalmente, através de grelhas removíveis, colocadas ao rés do chão. O poço sumidouro pode ser coberto com um tampão de ferro fundido ao nível do chão ou por meio de lajes de concreto pré-moldados, inclusive quando este for instalado no local onde seria a caixa de uma boca de lobo. A base do PS é o próprio subsolo, que irá recolher a água de chuva, permitindo a sua absorção e a encaminhando ao aquífero freático. Por ocasião das chuvas, a água é conduzida para o interior do PS, onde simultaneamente uma parte é acumulada e a outra é absorvida. Esta proporção varia com a intensidade e duração das chuvas e permeabilidade do subsolo. Na ocorrência de chuvas mais intensas, pode acontecer a saturação do solo e o PS ficar com seu volume totalmente preenchido. Com a continuidade destas chuvas, haverá o extravasamento de água excedente, que deverá ser encaminhada ao sistema de drenagem, ou, se for o caso, a reservatórios de retardamento de vazão, instalados a jusante no fundo de vales. Quando ocorrem chuvas de pequena intensidade, a totalidade das precipitações é absorvida pelo subsolo, enriquecendo o aquífero freático. Os PS podem ser instalados na maioria dos locais urbanizados, tais como áreas de quintais e espaços livres, ao longo de passagens, ruas, avenidas, estradas, áreas de estacionamento, pátios e outros locais.
o espaçamento adotado entre os PS variam de 15 a 30 metros e alcança o seu ponto de saturamento somente após as chuvas de grande intensidade. Evidentemente, a instalação desses poços implica em despesas de construção e manutenção, mas se justificam, pois contribuem de forma muito eficaz para a retenção hídrica e redução das enchentes. O seu custo pode inviabilizar a sua introdução num primeiro momento, mas certamente ela virá a acontecer, dada a sua importância. Reuso da água. Reuso da água é o processo de tratamento das águas de esgoto, tecnicamente chamadas de águas residuárias, purificando-as parcial ou totalmente, a fim de reaproveitá-las. Vejamos o exemplo de um equipamento instalado proporcionando seu uso para diferentes finalidades. Trata-se do edifício do crematório Horto da Paz, construído no município de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, de propriedade da Associação Cemitério dos Protestantes. Este prédio, com aproximadamente 1.500 metros quadrados de área construída, é dotado dos seguintes ambientes: ala administrativa, amplo salão de cerimônia, corredores, lanchonete, velórios, sanitários, salão onde fica localizado o forno crematório e solene salão de cerimônia, com mezanino para apresentações musicais. Neste edifício, trabalham 20 funcionários e uma média de 120 visitantes por dia, gerando 5.620 litros de águas residuárias a serem tratadas para reuso. De posse dessa vazão de águas residuárias, foi dimensionado o equipamento, vindo a ocupar uma área de 25 metros quadrados. Adotou-se o sistema Mizumo, de tecnologia japonesa para tratamento de esgoto doméstico. Constitui-se de um conjunto compacto de forma cilíndrica, com 2 metros de diâmetro externo. É construído em fibra de vidro, com tratamento especial para resistir à agressividade da água a ser tratada e às intempéries do meio externo ao qual está exposto. Inicialmente, a água tratada apresentou uma coloração inadequada, tornando-a inaceitável para reuso. Para melhorá-la, adicionamos um filtro especialmente projetado e um dosador de cloro para completar a desinfecção. Assim, a água resultante tornou-se cristalina e inodora. Após este tratamento, a água de reuso é bombeada através de uma tubulação adequadamente pintada na cor roxa para um reservatório de reuso, para ser distribuída da seguinte forma: reservatório de incêndio, que alimenta os hidrantes do prédio em caso de emergências. Reservatório elevado, que alimenta as descargas sanitárias em todo o prédio. Lançamento externo, que desce em cascata, alimentando um lago dotado de um jardim flutuante, o qual não tem peixes devido à cloração da água de reuso. A água que extravasa do jardim flutuante segue para um RRV com fundo impermeável e depois para um RRV com fundo absorvente. E o que eventualmente extravasa segue por uma tubulação perfurada de diâmetro de 4 polegadas, numa extensão de 50 metros, dentro de um bosque, numa trajetória que, desviando de todas as árvores, evitou abatê-las. Está envolto por uma manta, a seguir pedrisco, estando assentado ligeiramente abaixo do solo. Toda esta descrição consta do esquema do sistema de tratamento e reuso da água. Todas as providências e soluções que abordamos neste trabalho: preservação do fundo de vales, pavimentações drenantes, jardins suspensos, retenção hídrica e reuso da água, são temas que se entrelaçam com o objetivo de restaurar o meio ambiente. Entendemos ser necessária a sua divulgação, principalmente para as novas gerações, pois, sem água, não há vida. O impacto às águas. Os mananciais à nossa disposição, sejam eles superficiais ou subterrâneos, sofrem um grande impacto devido à atividade humana. Ainda que involuntariamente, podemos contaminá-lo. Desta forma,
todo o esforço para sua preservação fica prejudicado. Os exemplos que se seguem são algumas das principais causas de contaminação de sistema hídrico. Lançamento de esgoto em grande quantidade sem tratamento. Lançamento de lixo domésticos e industriais. Vazamento de reservatórios subterrâneos de combustíveis em postos de abastecimento. Lançamento de metais pesados como mercúrio e outros. Aplicação de pesticidas nas lavouras, além de outros fatores de contaminação. Cemitério e impacto ambiental. Recentemente foi divulgado pela mídia que a atividade de sepultamento de corpos nos cemitérios representa um risco à saúde, em decorrência da contaminação do aquífero freático. Entretanto, isto ocorreu devido a algumas pesquisas que não adotaram métodos técnicos exigidos no Brasil e no exterior para este tipo peculiar de investigação, além de fornecerem informações falsas sobre o aquífero subterrâneo. Para esclarecer esta situação, foram contratados técnicos do mais alto nível, dentre eles, professores da Universidade de São Paulo, geólogos e laboratórios credenciados. O Cemitério da Paz, primeiro cemitério jardim do Brasil, localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi escolhido para esta pesquisa, devido às suas características peculiares. Este cemitério apresenta uma parte central elevada com um aquífero freático na posição de divisão de águas a mais de 20 metros de profundidade. À medida que nos deslocamos pelas encostas para as partes mais baixas, o aquífero vai ficando cada vez mais próximo do nível do solo, até um ponto onde está a apenas 65 centímetros abaixo das sepulturas. Por razões técnicas, entre os corpos sepultados e o nível superior do aquífero freático, foi colocada uma camada intermediária de areia e pedrisco, o que permite a percolação de água ou produtos de decomposição do corpo, caso eles existam. Para as pesquisas, foi usada a metodologia norte-americana por meio da instalação de 5 poços de monitoramento, os quais penetram 2 metros no aquífero freático. Por meio desses poços de monitoramento, foram retiradas amostras da água subterrânea para análises. Este procedimento foi feito inúmeras vezes em todos os poços de monitoramento durante um período de 6 anos. Após a observação dessas análises, não foi constatado qualquer vestígio de contaminação em decorrência da decomposição dos corpos. O único impacto encontrado foi uma pequena concentração de bactérias provenientes do emprego de adubo orgânico nos gramados do cemitério. A água encontrada torna-se potável através de uma simples filtragem. Em uma perfuração a 4 metros de distância das sepulturas, o aquífero freático já apresenta potabilidade. A conclusão a que esta pesquisa chegou é que o que contamina o meio ambiente é o ser vivo e não o ser morto.